pleta de argila cuneiforme. Vocês estão vendo aí, ela está um pouco fragmentada, né? Inclusive a parte final do texto a gente não tem, né? Dá para ver que ela está fragmentada, quebrada, tá? E aqui essa cultura material tão importante e que muitos nem conhecem. Eu abordei rapidamente esse tema lá no meu Instagram há poucos dias, né? Uns dias atrás eu abordei sobre essa cultura material, esse poema babilônico de Ludlu Bel Nimek. É um nomezinho bem complicado. Depois eu vou mostrar uma obra de Ugarit, texto ugarítico, né, bem importante. E também vou mostrar um texto, um papiro egípcio. E tudo a gente vai ver que está linkado com essa narrativa do Jó sofredor, o justo sofredor, tá? Júnior, boa noite. Seja bem-vindo. O Júnior, que em breve vai estar em live aqui, né? A gente vai fazer uma live, eu, ele, o João e o Luiz Fernando. É bem interessante. Obrigada, Luiz Carlos. Eu faço com muito cuidado esses slides. Eu sou bem, assim, exigente com eles. Eu sou exigente com tudo. Eu tenho mania de organização, de essas coisas, sabe, pessoal? Eu sou assim. Então, pessoal, de onde vem essa narrativa da Bíblia do justo sofredor? Ela recebeu realmente influências de outras culturas, de literaturas mais antigas, né? O que é que vocês acham? Vão deixando aí nos comentários do chat, vamos compartilhar a live. Então, eu vou iniciar aqui falando sobre esse poema babilônico, mesopotâmico, tá? Com muitas semelhanças com essa narrativa bíblica, que o nome desse poema babilônico é o Ludlu Bel Nimek, que é um poema que narra ali o lamento, vai narrar lamentações de um personagem. E esse personagem, ele é um bom homem, ele é um bom homem que ele está sofrendo ali sem merecer. Ele está sofrendo imerecidamente, né? Também conhecido, pessoal, como Poema do Justo Sofredor, né? E, inclusive, esse título, né, Ludlu Bel Nimek, que é o título desse poema babilônico, ele pode ser traduzido como Eu louvarei o Senhor da sabedoria. Também tem essa tradução, tá, pessoal? Então, nesse poema, a gente tem um personagem principal, lá na Bíblia, na narrativa que o João vai já falar, é Jó. Aqui a gente tem nesse poema babilônico, né, o Tabu, olha o nome, Tabu Tubel, de 52 anos, tá? É um oficial ali da cidade de Nippur, e ele clama que foi afligido ali por várias dores, injustiças, ele está sofrendo muito, ele está sendo injustiçado, e afirmando o seu próprio comportamento justo, né? Diz que é uma pessoa muito correta, muito bom, muito justo, mas está sofrendo injustiças. Lembrando que, só um adendo aqui, né? Quando a gente traz essa questão, né, o Jó da Bíblia, o texto aqui mesopotâmico, esse poema de Ludlu Bel Nimek, né, que é também uma versão do Justo Sofredor mais antiga, mesopotâmica, babilônica, só que a diferença é o quê? Atentem-se, né? Eu travei não, né, pessoal? Minha internet deu só um clique aqui, mas acho que vai dar certo. Vamos compartilhar a live. Então, a gente tem que se atentar primeiro. A Érica é igual, totalmente igual? Não. A gente vai ver algumas semelhanças, algumas influências. Primeiro que na Bíblia, como o João vai já mostrar, a questão do Jó lá se refere ele ali, uma questão dele com Deus. Um único Deus, uma divindade, o Deus, né, Yahvé. Já aqui na Mesopotâmia, a gente tem milhares de deuses. A gente tem um panteão ali que chega até a 1000 deuses. Então, são vários deuses. A conexão ali, aqui nesse texto babilônico, né, ela se relaciona a vários deuses, e não apenas a um deus, como está na Bíblia. Tá? No Egito também a gente tem vários deuses, né? Então, a gente tem essa diferença aí básica, né, já para começar. Mas, então, aqui o Tabu Tubel, nesse poema babilônico, ele começa a se lamentar, né, que é muito justo, que não merecia estar sofrendo essas injustiças, e ele começa a questionar o porquê desses deuses, são vários deuses ali no panteão
mesopotâmico, babilônico, né? Principalmente ali em se tratando de Babilônia, no caso desse poema, a gente tem o deus Marduk, que era uma divindade principal ali na Babilônia. Então ele questiona o porquê dos deuses estarem permitindo o sofrimento dele, tá, pessoal? Nisto o poema ele trata ali a velha questão de por que coisas ruins acontecem a pessoas boas. Até uma reflexão para a gente, né? Porque ele, durante esse poema, quando você vai ler a tradução mesmo dele, né, que foi feita por assiriólogos, a gente vê que é o tempo todo refletindo sobre isso. Por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? E a gente vê isso direto, né? Inclusive na nossa realidade. O tempo todo a gente vê isso, né? E o poema, ele foi ali, pessoal, vinculado à composição, essa composição hebraica posterior, né, o livro de Jó. Então, não existe consenso acadêmico sobre uma data ali para a escrita de Jó. O João vai falar mais sobre isso, né? Quando que realmente ali a história relatada supostamente ocorreu, quando que a narrativa foi construída. Muitos apontam ali para os séculos 7, 6 ou 4 antes da Era Comum. O João vai falar principalmente 4 antes da Era Comum, pós ali período de 6 ou 4, né? Ali período pós exílio babilônico, né? A gente vê aí já a influência da Babilônia em quem estava escrevendo o livro de Jó, ali da Bíblia hebraica, né? Então, a gente tem essas possibilidades, né, desses séculos aí. Enquanto Ludlubel Nimek, esse poema babilônico Ludlubel Nimek, ele é muito mais antigo, tá, pessoal? Ele data, sabe de quando? De 1700, antes da Era Comum, esse poema aqui que a gente está vendo, babilônico, do Ludlubel Nimek. Tá? Ele está ali em 1700 antes da Era Comum. Então, esse poema babilônico, ele foi o quê? Ele foi provavelmente inspirado, inclusive esse aqui, babilônico, de 1700 antes da Era Comum, ele já foi inspirado numa obra anterior, lá da Suméria, tá? Ele foi inspirado, né, numa obra chamada O Homem e Seu Deus, que foi composta por volta de 2000 antes da Era Comum, tá, pessoal? E período sumério ali, né, Neo-Suméria, que de acordo com Samuel Noah Kramer, que é um assiriólogo referência, né, eu sempre cito os livros do Noah Kramer, e quando eu entro na live sobre sumérios que tem aqui no canal, quem não viu, veja, que é importantíssima, uma das últimas, eu cito livros dele. E eu vou abordar muito mais, né? Quando a gente tem mais para falar de sumérios, acadianos, né, assírios, babilônios, então vários desses períodos. Mas de acordo com esse assiriólogo, porque ele que trabalhava, né, nessas traduções dessas tabuletas de argila cuneiforme, então de acordo com o Noah Kramer, foi escrita com esse poema babilônico, né, ele foi escrito com o propósito de prescrever a atitude, conduta adequadas para uma vítima de cruel infortúnio aparentemente imerecido, tá, pessoal? Então, é essa conclusão que ele chegou, né? Ele que trabalhou traduzindo anos e anos, uma vida inteira, em museus, traduzindo essas tabuletas de argila cuneiforme, tá? Porque não foi Zacarias Sitchin quem traduziu. Quem traduziram foram assiriólogos, pessoas realmente especialistas nessa área, como Noah Kramer, a gente tem também o Irving Finkel e vários outros, tá? E esse poema, né, ele segue um paradigma ali de escritores babilônios que estavam ali escrevendo essa narrativa, que pegaram emprestado ali de peças, pedaços sumérias já, literatura anterior suméria, inclusive conforme explicado ali na própria epopeia de Gilgamesh, onde o escriba babilônico Shinlek Unini, olha o nome, que está ali entre 1300 e 1000 antes da Era Comum, ele baseou-se ali em contos, né, sumérios separados do rei de Uruk e os transformou nesse famoso épico, né? A gente vê isso também na epopeia de Gilgamesh. Tem uma live só sobre a epopeia de Gilgamesh que eu mostro mais detalhes, tá? E eu queria indicar esse livro aqui também, é bem bacana, tá? Do Amaranos e Alan Lenzi,
né, que é justamente a tradução desse poema babilônico, Lud Lubel Nemek, tá, pessoal? Então, para quem... E agora eu só conheço inglês, né, mas quem não lê inglês usa um tradutor aí, tá? E os livros que eu estou indicando aqui, eu acredito que eu já coloquei já lá na biblioteca do grupo do Telegram, tá? O link está aqui na descrição do vídeo da live. Então, ele vai mostrar detalhes desse poema babilônico, tá? Então, não há dúvida de que várias narrativas bíblicas do Antigo Testamento têm suas origens nas obras sumérias. Com certeza, isso é fato. Mesopotâmicas como um todo, né? Porque a gente tem vários períodos ali de Mesopotâmia. Então, a queda do homem e o dilúvio de Noé, ali no Gênesis, né, por exemplo, eles podem ser rastreados pelo passado através das obras sumérias, Adapa e Atrahasis, que eu já mostrei aqui em lives também, detalhes dessas obras. Então, eu recomendo a playlist Mesopotâmia, tá, pessoal? Para quem ainda não viu essas lives, Atrahasis, né, a Epopeia de Gilgamesh, o Gênesis de Eridu, tem lives específicas sobre esses temas, na playlist Mesopotâmia. Então, por causa dessa semelhança dos temas tratados aqui nesse poema babilônico de Lud-Lubel, Nimek e Jó, bíblico, muitos compararam essas duas obras que existem hoje, alegando o quê? Que o livro de Jó foi derivado dessa obra anterior, Lud-Lubel, Nimek, desse poema babilônico, né, que acabou também influenciando a construção do livro bíblico de Jó, tá? Da mesma forma que a gente vê com histórias como o dilúvio, né? A gente vê a mesma coisa. Então, esse poema do Lud-Lubel Nimek, né, ele poderia facilmente ser comparado até mesmo a outros livros da Bíblia, como ali Eclesiastes, né, ou ali o terceiro capítulo de As Lamentações de Jeremias, né? O João deve conhecer, dá para comparar também com esse poema babilônico, tá, pessoal? Inclusive, o orador em Eclesiastes, né, ele faz as mesmas perguntas que o personagem principal desse poema aqui babilônico, Tabu Tubel, né? Então, a gente tem essas questões aí, essas outras correlações, não só com o livro de Jó, mas com outros livros bíblicos, tá? E esse poema babilônico. E embora, pessoal, seja certamente possível que a obra posterior, ela tenha, que veio posteriormente, no caso o livro de Jó, tenha se baseado nessa anterior, como essa aqui de Lud-Lubel Nimek, essa babilônica, né? Mais provavelmente se baseou no Homem e seu Deus, que ainda é mais anterior, que é uma obra suméria. Então, é igualmente possível que as duas obras tratem simplesmente o que do mesmo tema, tá? Então, as pessoas nos dias atuais, né, ainda estão lutando ali com a questão de por que pessoas boas sofrem, né? Então, esse é um tema debatido aqui nesse poema babilônico, tá? E aqui só uma representação do personagem, ó. O mesmo, não sei se a imagem está muito boa, mas aqui na esquerda é o poema babilônico, essa tabuleta, o Lud-Lubel Nimek, e aqui na direita é o personagem, o Tabu Tubel, que é tipo o Jó bíblico, né? Ele está ali sofrendo e tudo, né? Todo o sofrimento, né? Então a questão, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Né? Ela é muito antiga, ela é tão antiga quanto os próprios seres humanos. Vocês veem que em vários períodos já haviam essas lamentações, cobrando os deuses, né? No caso desses mais antigos, né, que era um politeísmo, o porquê desse sofrimento, né? Então, terríveis sofrimentos, né? Então, aqui o personagem Tabu Tubel desse poema babilônico, né, assim como Jó, ele sofre terríveis sofrimentos ali, embora ele tenha sido muito religioso, muito correto, ele começa a sofrer muitas injustiças, doenças, problemas, né? E ele sempre foi muito correto com os deuses, né? Ele sempre cumpriu ali os ritos, as orações aos deuses, né? Lembrando que a gente está falando de Babilônia, né? Então eram vários deuses, e ele se questiona o tempo todo por que de estar sofrendo tanto. Ele diz assim: mas eu mesmo refletia em orações e súplicas. A oração era minha sabedoria, sacrifício, a minha dignidade.
e ainda assim estou sofrendo. Então, o Jó diz da mesma forma, né? De uma forma assim, não idêntica, mas muito parecida, semelhante. Lá em Jó 22, versículos 11 e 12, Jó diz: o meu pé segurou os seus passos, guardei o seu caminho e não reclamei. Nem voltei do mandamento dos seus lábios. Estimei as palavras da sua boca mais do que o meu alimento necessário. Tá em Jó, capítulo 22, versículo 11 e 12, tá, pessoal? Então, ambas as obras, né, elas perguntam como o ser humano deve ali entender, né, como o ser humano deve entender a vontade de Deus, né? E no final, ambos os protagonistas, né, eles são curados ali dos seus sofrimentos, das suas aflições, por meio de uma intervenção divina, né? Então, na tabuleta de argila, no poema babilônico que a gente tem, esse personagem Tabu Tubel, ele sofre ali em sua pessoa, ele extrapola desse sofrimento para considerar ali os sofrimentos dos outros e a futilidade da existência, né? Jó, ele sofre em sua pessoa, mas também ele deve suportar o que? A morte dos seus filhos, ele não sofre só ali, ele deve suportar a morte dos seus filhos, a perda de tudo pelo que ele trabalhou a vida toda, né? Trabalhou ali em sua vida. Ele também considera o sofrimento dos outros e se pergunta como alguém pode aprender a razão disso. Tem uma parte lá em Jó 16, 21, que diz: que se rogasse por um homem perante Deus, como um homem roga pelo seu próximo. Está em Jó 16, 21. João vai falar mais dessa parte bíblica, né? Lembrando que há divergências também entre as obras. Eu não estou dizendo que é igual. Há divergências, tá, pessoal? Lembrando sempre disso. A gente está falando aqui de influências entre literaturas. É normal uma cultura que veio anteriormente, tá? É normal. Culturas que vieram anteriormente e influenciar culturas que vêm depois, né? Ali em suas obras, seus contos, né? Suas religiões. Então, é normal a gente ter essa questão, tá, pessoal? Então, esse personagem principal desse conto, desse poema babilônico que influenciou o texto bíblico de Jó, o Tabu Tubel, né? Esse personagem, ele é curado no final desse conto, desse poema, dessa peça, né? Por um necromante, um mágico, né? O Marduk, o deus Marduk, o principal deus ali, o mais cultuado na Babilônia, né? Representante maior da Babilônia, ele manda um mágico, um necromante, para curar esse Jó babilônico, que é o Tabu Tubel, tá? E, inclusive, ele elogia muito Marduk no poema, quando vocês forem ler a tradução, inclusive desse livro que eu indiquei, que tem a tradução completa, né? Ou vocês podem pesquisar na internet, tem a tradução. E ele vai, o tempo todo ele agradece também, ele elogia Marduk ali pela cura, por ter permitido que ele se curasse, né? Então, nesse poema babilônico, o problema do sofrimento, ele é tratado ali por meio de um deus, entre muitos que haviam. Lembrando que era um politeísmo na Babilônia, na Mesopotâmia como um todo, né? O Garit também, então a gente tem o Egito, né? Politeísmo, né? Diferente do que a gente vê ali no livro de Jó, né, que a gente tem a referência ali a um deus, né, uma divindade, né? Então, tem um deus ali, ou vários, entre muitos, né, trabalhando por meio de um intermediário para fazer justiça, no caso do conto babilônico, do poema babilônico, tá? Então, um antigo público da recitação desse poema, né, ele teria entendido o quê? Que por mais que não merecessem, por mais imerecidos que sentissem, né, seu próprio sofrimento, os deuses os tratariam com justiça da mesma maneira, tá? Então a gente tem isso bem claro no poema babilônico, tá? Então, como os seres humanos foram criados ali para serem colaboradores dos deuses, né? A gente vê isso nos mitos de criação mesopotâmicos, né, para ajudar ali aos deuses, né? O deus que eles desejava o bem iria com o tempo reparar ali seus erros, né, curar suas aflições.
Então, a gente tem tudo isso se desenvolvendo na Mesopotâmia, tá? E olha só, lá em Jó, embora haja um final feliz ali no livro de Jó, em que esse sofredor justo ele é recompensado, inclusive com novos filhos, uma nova vida, né? A questão de por que coisas ruins acontecem a pessoas boas nunca é respondido no livro de Jó, tá? Então, o leitor do livro de Jó, do livro bíblico de Jó, ele entende que o sofrimento de Jó é o resultado direto de uma aposta. É uma aposta, tá, pessoal? Quem já leu ali a narrativa de Jó, acho que o João vai falar logo mais detalhes, é uma aposta que Deus, o Deus bíblico maravilhoso, ele fez com Satanás. É uma aposta que Deus fez com Satanás para testar a fidelidade de Jó. Olha o nível que esse Deus chega, né? Javé, Javé. Quer dizer, ele faz uma aposta com Satanás pela fidelidade de Jó. Né? Então, nenhum leitor ou ouvinte ali razoável ia obter conforto com a ideia de que haviam perdido tudo aquilo que amavam, né? Havia sofrido tudo aquilo, né? Perdido inclusive sua saúde, sua riqueza, tudo, apenas para que seu Deus amado pudesse satisfazer o quê? O seu ego, né? Para que Yahvé pudesse satisfazer o ego dele, né? Ganhando uma aposta ali com Satanás. Né? Então é basicamente isso, né? Que horror, né, gente? São os horrores do Deus bíblico, maravilhoso. João quer comentar um pouco sobre essa narrativa de Jó? Aí depois eu volto para falar das outras. Eu não ia falar isso agora, mas quando tocou no assunto, né? É porque, é porque não só o livro de Jó, eu vou fazer só uma introdução para depois eu voltar. O que acontece? A Bíblia hebraica, o Novo Testamento, a Bíblia em si, ela não é um livro, ela não é um livro de pessoas que foram, como é que eu posso dizer, influenciadas por um certo espírito de um Deus, né, a escrever essa narrativa. Né? Pessoas que foram tem ali o Espírito Santo, esse tipo de coisa. Na verdade, as narrativas bíblicas, elas são frutos de tradições diferentes, dentro de contextos históricos diferentes, do pós-exílio. Né? A arqueologia, ela comprova, através de todo o bom trabalho que ela faz nos dias de hoje, que não havia escolas, né, de escribas, não havia uma como é que eu posso dizer aqui? Não havia escolas ali em Judá antes do cativeiro, né? A literatura ela não era colocada da forma que depois foram apresentadas. Então, o que acontece? Quando eles vão para o cativeiro babilônico, eles vão ter fusão com muitas outras culturas. Eles vão aprender sobre contos, sobre epopeias, sobre religião, sobre deuses, sobre a formação de uma religião estatal com os seus dogmas, com os seus decretos, né, que chamam de leis, entre outras coisas. Por quê? Porque nós estamos tratando de um povo que ele é regido por leis divinas, vamos dizer assim, né? A gente chama de uma teocracia, vamos dizer dessa forma. Claro que não é nada disso. Claro que ali são tradições que estão no poder e que desenvolvem o seu poder sobre a população campesina através da escrita. Né? Pode observar que toda religião ela começa a partir de uma pessoa que ela tem um encontro com o divino e o divino fala coisas para ela para que ela possa vir a escrever. Né? Todas que eu conheço, todas é do mesmo jeito. Tá entendendo? Sempre tem alguém, aquela melhor bolacha do pacote, que tem esse contato com essa divindade. Né? Ele é a melhor bolacha do pacote, e aí ele deve passar essas informações para as outras bolachas do pacote. Sendo que
quem tem o poder da narrativa, quem tem o poder da escrita, é que se dá bem. Só que, quando a gente chega no século XXI, essa escrita ela já foi composta. Então, nós precisamos saber do que se trata para a época do qual o escritor desenvolveu a escrita. Porque a escrita bíblica ela não foi escrita para os nossos tempos. A gente vai ver isso dentro de um contexto temporal. E, dentro da própria escrita, né? E dentro também da própria cultura. João, esses escritos, na verdade, foram feitos, né, baseados ali no passado, foi para um passado, não tem nada a ver nem com o nosso presente, nem com o futuro, nada a ver, é uma coisa, né? E aí o que acontece? Quando nós chegamos no livro de Jó, o livro de Jó ele tem duplicatas. Então, logo nos mostra que ele não foi escrito pelo único autor, né? Tem que se observar isso. E o que os autores da narrativa de Jó, eles vão desenvolvendo na sua narrativa, eles acabam trazendo várias culturas dentro do próprio livro, várias visões daquilo que é bem e que é mal, daquilo que é justo e injusto, e daquilo que pode ser condenado e daquilo que pode ser agraciado, vamos dizer assim. Porque essa visão, ela era no Egito, ela era na Mesopotâmia, ela era em Ugarit. Então, havia essa troca, essa influência de mensagens culturais entre eles. Só que aqueles que vêm depois é os que vão fazer o quê? Eles vão se apropriar dessas narrativas, dessas culturas, para a construção do seu povo, da sua literatura, da sua religião, do seu poder político e financeiro. É assim que se começa um povo antigo, porque a grande maioria eram compostos de tribos nômades, só que num tempo palatino, né, um processo muito longo, é que eles vão começando a se organizar como áreas urbanas. Então, na volta do cativeiro, eles vêm ainda muito mais bem preparados, porque eles vão encontrar um povo que está ali, campesino, que não sabe ler, que o máximo que sabe fazer é criar animais para a sua própria alimentação e plantar para a sua própria alimentação. Então, quem está vindo não tem só o poder da caneta, da influência de outros povos e culturas e religiões e deuses, mas também tem o poder dado pelo próprio imperador da época, que foi o Ciro, né? Ciro o Grande. Então, nós temos que olhar para o texto bíblico do Antigo Testamento dessa forma, para que nós possamos melhor compreender o que o escritor da narrativa está desenvolvendo para o seu tempo, mais com uma visão para o passado. Porque a questão, como eu e a Érica nós apresentamos na live sobre o Antigo Oriente Próximo e o Antigo Testamento, é que eles não estavam ligando para a forma da narrativa, mas o importante é o resultado que a narrativa vai trazer para que eles possam imperar o poder no seu presente momento, mas criando os anacronismos, olhando para um passado. Porque eles precisam responder perguntas e questões do seu tempo. Então, eles vão desenvolver as narrativas, né?